tenhamos a receptividade para essas bênçãos, né? Na verdade, a espiritualidade está querendo nos ajudar sempre, né? Nós é que arrumamos os empecilhos, né? A gente arruma, tá ali, os espíritos estão tudo em volta de nós, nossos anjinhos da guarda, né? Tudo, que depende de nós, até a gente às vezes bota um nomezinho nele, né? Mas estão ali querendo ajudar, e às vezes nós não damos a facilidade. A gente fica aqui, né? Sentado, né? Por isso que estava escrito agora há pouco aí do celular, né? Aí a pessoa fica ali, mas está conectada com outro mundo. E aí fica de corpo presente aqui, não adianta, né? Por isso que a receptividade, seja em qualquer ambiente religioso que nós formos, nós temos que estar ali, focado. Porque às vezes não desperta. O nosso coração é meio duro, né? Nosso coração é meio fechadinho, né? Aí precisa às vezes da tal da dor, né? Hoje nós estávamos fazendo a reflexão lá, o Felipe Wagner estava fazendo a reflexão do Leon Denis, né, sobre a dor. Às vezes nós precisamos de ter uma dorzinha para despertar, né? E assim, isso faz parte, que nós estamos num processo. Nós passamos num processo de trajetória. Quando nós lemos lá o A Caminho da Luz, né, o livro A Caminho da Luz, nós começamos a perceber que a história da humanidade, as gerações dos espíritos que aqui estão, elas foram progressivas, né? Teve uma passagem, paulatinamente, com muita calma, com muita tranquilidade, porque a gente às vezes quer resolver as situações, principalmente as situações sociais, de um dia para o outro, né? A gente quer que resolva para amanhã, mas não é assim, é tudo muito esquematizado. A espiritualidade nos trabalha para que nós tenhamos um entendimento, porque senão fica muito fácil, senão as coisas ficam e muda. E tudo que corre muito rápido, às vezes, acaba, né? Às vezes a gente é muito... Você ganha na loteria. Ganhei na loteria. Logo, logo vai gastar o dinheiro todo, né? A gente tem várias notícias que é assim, né? A pessoa ganha uma fortuna, logo em seguida, principalmente aqueles prêmios de televisão, né? Ganha, daqui a pouco não tem mais nada. Por quê? Porque foi muito rápido, foi muito inseguro. E lá no livro, no A Caminho da Luz, quando nós começamos a estudar, nós vamos ver que a humanidade passou por todos esses processos, por essa trajetória de esclarecimento, de despertar da necessidade de nós termos algum entendimento, tá? Que nós começássemos a absorver algum... E olha, de lá para cá, nós somos meio rude, nós evoluímos muito, né? Nós evoluímos muito. Nós estamos num patamar evolutivo bom. Nós estamos numa trajetória que está boa. Aqui a gente fica olhando assim na nossa redondeza e vemos as desgraças, as violências, e a gente acha que a coisa está perdida, mas não se esqueçam que nós viemos do mundo primitivo, né? Na época de Moisés, tá? Abraão. Começamos ali a mudar, a sair da primitividade para entrar no mundo de prova e expiação. E a gente assim, pô, hoje nós somos tão rudes, imagina como é que nós éramos naquela época. Para isso nós temos Jesus, o nosso governador do nosso mundo, do nosso planeta, veio trabalhando com todos nós, trazendo a espiritualidade toda, a sua pleiade de espíritos auxiliares, para que nós pudéssemos acessar o aprendizado e que pudéssemos nos transformar. Para isso, alguns espíritos vieram com missões de fazer o esclarecimento. Nós, quando anotamos e olhamos lá os profetas, né? Já viram os profetas? Tem os profetas maiores e os profetas menores, tá? Não é porque um era maiorzinho, outro era menor, porque aqueles que escreveram muito, eles consideram-se nas passagens bíblicas como os profetas maiores, tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel e o Daniel. O Daniel é aquele do leãozinho lá das covas dos leões, sabe? Esses são considerados os profetas maiores, porque eles deixaram muitas anotações, né? Chegou até nós muitas anotações, eles consideram. E tem os profetas menores, que ali eles deixaram algumas anotações muito importantes, de muita relevância, que nos trazem esses ensinamentos que nós vamos absorver depois. Vamos ver se eu lembro. Olha lá, Isaías. O Isaías, ele trouxe assim, ele previa, ele dizia. Não, os profetas eram tudo médiums, tá? As previsões, as visões que eles tinham, os sonhos que eles diziam, o sonho, eu tive o sonho, aí escrevi o sonho.
Eram tudo médium. Hoje nós vamos estudar depois, né? Nós vamos saber que tudo é mediunidade bem ostensiva. O Isaías, ele trazia assim a figura de alguém que viria, um príncipe da paz, um consolador. Ele previa. Ele dizia que viria, esse ia nos consolar, esse seria o príncipe da paz, que nos traria mais informações. O livro de Isaías é interessante nós lermos, né? Tem várias anotações que nos despertam o entendimento. O Jeremias é um profeta que nos trouxe a renovação, o ensino da renovação interior, tá? Nós estamos fazendo um resumo, uma síntese muito breve, né? Ele traz assim, Jeremias traz a renovação, que nós só alcançaremos alguma plenitude, um entendimento, se nós nos renovarmos. O Ezequiel lhe trouxe assim a individualidade de Deus. Ele nos traz o entendimento da divindade, de um Deus único, divino, que nos traria um ensinamento maior e onde nós estaríamos conectados diretamente e que a nossa marcha seria em direção a Ele. Ezequiel. O Daniel já por sinal, né, foi o que mais sofreu, ficou exilado lá na Babilônia, né? Ele ficou exilado. Os outros dois lá, o Isaías e o Jeremias, ficaram na região de Jerusalém. O Ezequiel e o Daniel foram lá foram expulsos lá, foram para Babilônia e levaram pedrada, sofreram, todos eles. É tudo muito bonito que eles escreveram, a gente tem uma renovação, mas foi tudo a base de sofrimento, certo? De martírio. O Daniel nos traz a perseverança e a fé. Que mesmo diante de toda a dificuldade que aparecesse, nós não poderíamos perder a fé, que nós deveríamos ter a esperança. Que assim, aqui ele diz assim, assim nós alcançaremos a vitória final no reino de Deus. Olha só, essa é a síntese. Carece de uma profundidade maior, tá? Esses profetas, assim, são as vozes que preparavam. Você imagina assim, nós saímos da primitividade, certo? Onde era a sobrevivência. Não era primitiva, era sobrevivência, certo? Se desse fome, não tinha nada, matava o companheiro ali abordoado e se alimentava dele mesmo, certo? Então, na era primitiva. Então, era sobrevivência. Mas eles começaram a trazer esse entendimento para nós nos renovar. Não deve ter sido fácil, né? Que até hoje, às vezes, nós não prestamos atenção nessas passagenzinhas, né? Estamos aí já com algumas encarnações tentando aprender. E está difícil. Mas era a missão deles. Preparado o terreno, vem Jesus. Jesus nasce, toda aquela história que todos nós sabemos, né? Nós nos preocupamos muito com Jesus em duas passagens, né? Nós nos preocupamos com Jesus quando ele nasce, né? Na natividade, para quê? Para ganhar presente de Natal, né? Nasceu Jesus, Natal, vamos ganhar presente. Daqui uns dias está aí, né? Aí depois Jesus é crucificado, nós também prestamos muita atenção em Jesus crucificado, por quê? Aí tem um chocolate, ovinho de Páscoa. É as relações que a gente faz. Só que nós não prestamos atenção no nascer e na morte de Jesus, na crucificação. Os ensinamentos que estão. Nós prestamos atenção nesses dois pontos que nos são relevantes e que nos chamam atenção. Mas os ensinamentos que ficam na passagem, às vezes passa desapercebido no nosso pensamento. O que Jesus fez? Jesus diz que não veio destruir lei. Não é assim? Não vim destruir a lei. Ele veio dar entendimento. As leis dos profetas, as leis mosaicas, a Torá. A Torá que compõe o Pentateuco bíblico, tá? Que compõe o Pentateuco bíblico e mais a tradição oral. Tá? Na região todo mundo falava e comentava, eles continuavam comentando bastante as passagens dos profetas, principalmente os salmos do rei Davi. Era o que mais se falava. Os salmos, que são poesias, são poemas, eram cantados.
Quando os cristãos novos que iam para lá, para as galera, ou quando iam para ser o pastos dos leões, que é bem assim, o termo é pastos dos leões, eles iam cantando os salmos. Então, quando nós pegarmos o livro dos salmos, nós começamos a entender, e são tão lindos, cada um mais lindo que o outro, cada um mais lindo que o outro. Quando nós começamos a ler, a entender toda aquela parte dos salmos, nós vamos achar assim que é divino, e realmente é transformador os seus ensinamentos. Então, Jesus nos traz, a mensagem de Jesus ela é resumida numa só palavra. Toda a mensagem de Jesus, amor. Tudo que nós vamos falar de Jesus, ele nos leva para o amor. Certeza do amor. Ao único objetivo. Sermão da montanha. Sermão da montanha em Mateus. Sermão da montanha em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Amor. Perdão. A síntese do Sermão da Montanha é o perdão. Se nós lermos todos o Sermão da Montanha, que geralmente nós ficamos só nas bem-aventuranças, né? E não seguimos, nós vamos ver que está ali baseado, está em grande que nós devemos perdoar sempre. Que nós devemos perdoar sempre. O Sermão da Montanha, igual ao Sermão da Planície, que nós vamos encontrar lá em Marcos, né? A única diferença é que num diz que ele subiu ao monte e no outro ele diz que ele sentou-se e falou com a multidão. Por isso que é da planície e do monte. É a única diferença que tem, tá? Mas a mensagem é a mesma. Só que a mensagem do Sermão da Planície, ele nos faz como ser social. Envolvimento social. Por isso que tem o amar ao próximo. Por isso que tem o amar ao próximo. Porque ele nos ensina lá em Marcos que nós devemos conviver socialmente. O perdão em Mateus, convivência social e o amor também lá em Marcos. Né? São entendimentos que nós... Algumas coisas Jesus traz à tona e vem nos mostrar, né? Que nós... honrai pai e mãe. Está lá nas profecias. Nós vamos encontrar isso lá nas profecias, vamos encontrar lá antes. Abraão, né? Moisés, amaram pai e mãe. E Jesus diz assim, ó raça de estúpidos, víboras, vós que não amai vosso pai e vossa mãe. E ele traz esse pensamento e ensina para as pessoas que nós devemos conviver com aquele elemento, com aquele indivíduo idoso. Essa história do amar pai e mãe é até interessante. A gente, na época, quando nós ficávamos velhinhos, nós não servia para mais nada, tá? Não tinha benefício do INSS, não tinha aposentadoria. Aqueles que deviam cuidar, tinham que cuidar. Só que o era improdutivo, bota ele lá para trás, né? Bota improdutivo, fica lá no quartinho. Não parece que nem hoje, né? Vai para a casinha dos fundos, depois ele come, mas tinha um respaldo. Nós éramos obrigados a entregar a oferta no templo, no altar, certo? Sempre uma produção, eu plantava arroz, metade do arroz eu entregava no templo, né? Se por acaso eu entregasse algum excesso, algum excedente, compensava o cuidado do pai e da mãe. Aí eu não precisava cuidar, certo? Aí o que nós fazíamos? Plantava mais para não cuidar dos velhinhos. Não é nada igual como hoje. Hoje é diferente, né? Hoje a gente cuida dos idosos, né? A Letícia que diga. A minha assistente social preferida ali que diga que todo mundo cuida dos idosos, né? Então Jesus chega e diz assim, e vocês que fazem isso? Vocês que não lavam as mãos? Por que tem que lavar as mãos? Aí você vai ver lá. O judeu legítimo não precisava lavar a mão. Quem não era, tinha que lavar as mãos e se higienizar antes da refeição. Nós vamos encontrar tudo isso aí nas escrituras bíblicas, certo? Nesse entendimento. Então Jesus veio trazer isso para nós entendermos. Mas na época de Jesus, o que aconteceu logo depois? Tinha a figura de Saulo, né? Saulo. Aí nós vamos encontrar Saulo aonde para estudar bastante? No livro Paulo e Estevão, não é assim? Então, o Saulo, doutor da lei, era doutor da lei, era considerado doutor da lei, aquele que entendia a lei mosaica, né? Que entendia a Torá profundamente.
E ele era assim, um estudioso. Ele entendia. Ele vivia a lei. Então ele tinha, era a missão dele. Essa era a missão divina, espiritual, que ele recebeu lá na espiritualidade para vir. Ele entendia. Sabe? O Jung, né? O psicanalista, né? O Jung disse assim, numa leitura dele, que o Saulo já tinha o Cristo no seu coração. Saulo já tinha o Cristo no seu coração. O que faltava era o despertar. E esse despertar ele encontrou lá no apedrejamento do Estevão. Foi ali que ele despertou. Quando ele olhou, mas como que essa criatura levando pedrada, condenei, eu vou pegar... Acabamos com toda a vida dele, com a família, com tudo, os bens que ele tinha, e ele olha para mim ainda na hora de morrer e diz que me perdoa. Ali ele despertou. E esse despertar ficou na cabeça dele. Tem algo errado. A minha missão não era só essa, a minha missão era outra. E aí ele vai para Damasco. E no meio do caminho, Jesus olha para ele, ô Paulo, faz assim não, Paulo. Nós combinamos na espiritualidade, tu vem aqui para trabalhar, para te esclarecer, e tu vem aqui e tu faz isso. Aí acontece o quê? A cegueira de ver a luz, o esplendor da luz, né? Daquilo, o despertar da luz. E aí ele segue no seu pensamento e começa lá os 3 anos do deserto, consegue trabalhar tudo isso, começa a aprender, né? E aí, o que se transforma Paulo? O Saulo se transforma em Paulo e ele aproveita, ele pega o conhecimento que ele tem da lei mosaica, da Torá, de tudo aquilo que ele tinha. Ele pega os ensinamentos que ele tem, que ele aprendeu ali naqueles 3 anos no deserto de Jesus e começa a sintetizar, começa a raciocinar, começa a trazer um entendimento real da lei. E aí ele se transforma o quê? Toda a base teológica do conhecimento do cristianismo está em Paulo. Por isso que é muito interessante nós estudarmos as epístolas de Paulo. Interessantíssimo, é ali que está toda a síntese. Nós podemos pegar o Evangelho, o Novo Testamento, pegar o Antigo Testamento e deixar de lado, se ficarmos estudando só as cartas. Ali, as epístolas têm conhecimento profundo para nós e nos dá uma visão nova disso tudo. Um entendimento profundo nas epístolas. Cada uma é melhor do que a outra. Acordou Agostinho. Foi a epístola, a carta aos Romanos, que acordou Agostinho de Hipona, o nosso Santo Agostinho, que era outro também que tinha uma missão danada. De fazer as bases. O Agostinho tinha a missão de fazer as bases filosóficas do cristianismo. Né? Mas como ele era metido no meio universitário, né? Ele queria só festa. A Mônica ficou rezando 30 anos por ele, né? A nossa querida Santa Mônica, até que ele desperta. Né? Até que ele desperta. Depois que que teve o menino, né? Ele ia para as festas, daqui a pouco ele apareceu em casa com a moça e um bebezinho. Chegou em casa para a Mônica, ó mãe, a festa estava boa, mas está aqui o presente. E ela, o nome do filho dele é Adeodato. Quem quiser botar no nome do filho, depois Adeodato, anota aí. É um nome bonito, né, para criancinha, Adeodato. Mas ele não teve muito tempo, ele não durou muito tempo, essa criança, ele veio a falecer. E quando ele veio a falecer, a mulher, né, a mãe da criança, que não tem o nome dela, ela foi embora. E ele ficou, e agora? O que eu fiz? Né? E ele começou a ficar meio perturbado, o Agostinho de Hipona. E ele ficou perturbadão. E ele começou a caminhar, ele tinha boas posses, né? Vivia no palácio. E ele começa a caminhar pelos jardins. E numa dessas andadas de reflexão que ele tinha nos jardins, aparece para ele um anjo. Nas escrituras, né, própria no livro Confissões de Santo Agostinho, apareceu um anjo. E esse anjo pega um pergaminho e dá para ele. Toma e lê. Né? Toma e lê. É em grego, mas o meu grego está meio... O meu grego não vai dar muito bem falar em grego aqui. Mas assim, toma e lê. Ele abre, carta aos Romanos. Vós que tem o vício, deixai do vício de ser ébrio, deixai da vida mundana, da comilança, da festança. Está lá escrito lá.
que a vida não é isso, a vida é passageira, que você tem que trabalhar para crescer. E desperta Agostinho. Agostinho despertou. E começou a trabalhar, a raciocinar, a trazer o conhecimento, que ele era um cátedro de autoconhecimento, era professor, né, doutor também, e trouxe toda a base filosófica do cristianismo. Leio lá no livro Confissões. Todas as anotações de Agostinho são sensacionais, né? O livro que eu mais... é a comparação que ele faz dos evangelhos, comparação dos evangelhos. Ele pega os 4 evangelistas, anota ali e começa a comparar o que um falava e o que o outro falava. Sensacional o livro. Mas o que mais chama atenção é o livrinho A Mentira contra a Mentira, que faz nós refletir sobre a mentira, sobre o falar demais, sobre o não falar, sobre o deixar, ou até que dá uma mentira, é só uma mentirinha, não vai prejudicar. É um livro bem pequenininho, A Mentira contra a Mentira. Interessante. E traz toda essa base. Passado, vem quem? Kardec, né? Antes de Kardec, João Hus, né? Hus é sensacional, né? João Hus é sensacional. Mesmo lá contando e falando e ensinando e pregando, John Hus, né? É condenado por heresia. Coloco ele na fogueira. E mesmo lá, na hora que estão preparando a fogueirinha lá para queimar ele, botando a madeira em volta do corpo dele e tudo, e ele ali orando e falando para as pessoas que vocês têm que esclarecer e saber os ensinamentos puros de Jesus. Os ensinamentos puros. Né? Tem um livro que é interessante de ler, que é Esquina de Pedra, né? Do Welles Caldeira. Esquina de Pedra. Está todo esse relato. Desde o início do cristianismo, né, primitivo, começa a trazer, acaba no final dele entrando para o Concílio de Trento. Ele termina no Concílio de Trento, que dá toda essa, quando começa, a Igreja Católica começa a se formar. É um livro sensacional, Esquina de Pedra. Às vezes, no início dele, a pessoa fica meio assim, né? Não gosta, porque ele começa a dar os relatos e mostrar, mas na segunda parte em diante ele entra direto na parte da formação. É meio romanceado, tá? Ele é meio romanceado. Kardec vem com a missão de quê? De trazer os ensinamentos de Jesus com a fé raciocinada. Com a fé raciocinada. Saber e mostrar aquilo que Jesus ensinou com a realidade, com a vida espiritual. O que era uma jogada para lá, para cá, que não tinha, que Jesus falou. Tudo que está na doutrina espírita, na codificação de Kardec, está lá nos evangelhos, certo? Não só os evangelhos sinópticos, aquele que nós temos lá, mas também nos evangelhos apócrifos, tá? Que muito a poucos leiam os evangelhos apócrifos. O evangelho de Marta, o evangelho de Maria, o evangelho de Judas, o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Tomé, né? Esses aí não são reconhecidos, mas você consegue ler eles ali, vão ver que a mensagem é também igual à doutrina espírita. Tudo que está lá tem na doutrina espírita. Kardec não renovou nada, não inventou nada. Ele simplesmente deu o esclarecimento dos ensinamentos, tá? Quando nós pegamos os livros, nós vamos entender que realmente ele está trazendo tudo aquilo que Jesus já vinha, os profetas já vinham falando, e só está a renovação. Tá? O que nos falta para entender Kardec? E às vezes nós pecamos muito nisso, para entender Kardec. Nós não lemos os livros, tá? Eu já te paro aqui os livros agora. Nós não lemos os livros espíritas com a consciência espírita. Simplesmente nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos a casa. Não é assim? Geralmente cai no meio. Tem um estatístico lá que fez na casa espírita dele lá, eu não me lembro qual é a casa espírita que ele fez. Ele começou a anotar, né? Tem no livro aí, você não anota no livro que vai falando, hoje foi lida a mensagem tal, foi a mensagem, e ele pegou durante um ano, a mensagem do evangelho que caía era sempre cada volta e meia ela caía a mesma. Então ele falou a mensagem número tal, capítulo tal, caiu 20 vezes durante o ano. E aí as beirinhas, né? Ninguém lê. Alguém já leu a introdução do Livro dos Espíritos?
Você já vai lá na pergunta 1, né? Não lê a introdução. No Evangelho, a autoridade da doutrina espírita está lá na introdução. Já leram o Prolegômenos? Nem? Não. O resumo. No Evangelho tem o resumo. Já leram? Está lá. Então nós não lemos o livro espírita com a consciência espírita. Com a consciência espírita de espírita. A gente pega uns romances, lê o romance, lindos romances, né? Coisa mais linda. Tá? E qual foi o fundamento doutrinário que está ali? Não sei. Mas é muito bonitinho. Abigail, né? Apaixonadíssima por Saulo. Olha ali. Nós não temos a consciência, a vivência, o olhar espírita quando lemos a literatura. Quando lemos as obras básicas. As obras básicas. E aí fica só como conhecimento. Ah, está no livro tal. Tal livro, tal página, tal pergunta, tal resposta. Tá isso aí. A consciência espírita é a transformação. E que Kardec nos diz aqui no Livro dos Espíritos. Assim percebemos que a revelação espiritual é progressiva, harmônica e harmônica, convidando-nos hoje a viver o Evangelho em espírito e verdade. Lá em cima ele vai dizer assim, que nós devemos ter a progressividade aqui, ó. Não sabemos como dar esses qualificativos ao que julgarem pior. O parágrafo anterior ele está falando disso que nós estamos comentando agora. Aos que julgam a priori, levianamente, o conhecimento da doutrina, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensável. Está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8. Só ler. Mas não entramos, não conseguimos entender. E aí passa desapercebido. Aí, meus irmãos, quando nós começamos a estudar o Evangelho, lá o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as lições de Jesus, a lição dos profetas, eles nos dizem que nós temos que ler e estudar com a consciência espírita. Com a consciência espírita. Senão, fica assim. Alguém já leu a Bíblia aqui alguma vez? Não? Já folhou lá, já viram lá? A Bíblia? Tem que ler a Bíblia. A base doutrinária está lá. A base do cristianismo está lá. Lê a Bíblia. Aí você vai ler um versículo, né? E vai dizer assim, mas que coisa esquisita, né? Tem umas coisas lá que a gente diz assim, não, esquisita. Aí você diz, mas se você tem a consciência espírita, você vai começar a entender com mais profundidade. Quando nós temos e entendemos os princípios doutrinários, né? Os princípios, imortalidade da alma, Deus único, comunicabilidade, progressividade, mundos habitados, né? Princípios espíritas. E nós lemos lá, não, é assim, é tão fácil, era tão fácil, né? Quando nós começamos a entender. Ele diz assim, ó, então, por isso, nós temos esse estudo do Evangelho Redivivo. O estudo do Evangelho Redivivo é um programa da Federação Espírita que vem já acompanhando de muitos anos, vem progredindo. Nós começamos com o miudinho lá em Minas, né? Na época de Minas, e o miudinho, que era estudar miudinho mesmo, que nem mineiro vai dizer que é miudinho, né? Que é bem pequenininho, lá ler. A gente pegava, sublinhava com a caneta, com lápis, o versículo e ficava refletindo dentro da doutrina espírita o que dizia aquele versículo. Isso era o miudinho. E depois começamos a progredir. Não, hoje nós temos o NEP, né? Que fizemos o estudo aprofundado também do Evangelho, e tem o Evangelho Redivivo que é uma progressão disso. A Federação Espírita Brasileira, desde 2019, lançou esse programa. Né? E, por coincidência, Santa Catarina, a Federação Espírita Catarinense, a FEC, foi a primeira federativa a iniciar o estudo. E nós até hoje estamos aí fazendo esse estudo aprofundado. São vários grupos no Estado. Vários grupos. No Estado tem vários grupos. Não esqueci o número agora da quantidade, mas são vários grupos de estudo. E sai uma transformação.
Você fala com quem participa dos grupos e diz, que coisa mais boa. Tive outra visão. O estudo do Evangelho é elemento essencial na caminhada do espírita. Ele nos conduz ao conhecimento profundo da mensagem de Jesus. Agora, rediviva pela luz da doutrina espírita, que descortina os símbolos do Evangelho, os símbolos da Bíblia, para um sentido moral e transformador. O Evangelho redivivo, ele tem assim, ele é o Espírito em verdade. Emmanuel faz isso e nós não percebemos, né? Quem já leram alguma mensagem de Emmanuel? Acabamos de ler, né? Emmanuel comenta, já viram que as mensagens de Emmanuel sempre inicia por um versículo? Foram 1.400 versículos que ele comentou do Novo Testamento e alguns do Antigo Testamento, em todas as obras que ele ditou na psicografia de Chico Xavier, 1.400 versículos. E você vê assim, às vezes tem 2 palavrinhas lá, né? E ele bota um texto daquele tamanho, e atual, né? O Emmanuel botou 2, 3 palavras no versículo. Ele pega parte do versículo e faz um comentário que nos traz das obras, do entendimento, da transformação, na necessidade de melhorar, na nova visão. E aquilo parece que toca em nós, mas essa mensagem é para isso que eu precisava, não é assim? Era isso que eu precisava ouvir hoje, era isso que eu precisava escutar. Eu estava tão perdido e Emmanuel me traz nessa mensagem. É o que nós fizemos no Evangelho Redivivo. A implantação do estudo do Evangelho Redivivo tem uma importância tremenda para todos nós. Ela fortalece o estudo sistematizado da doutrina. Fortalece. Quando nós fizemos o estudo sistematizado da doutrina, nós vamos ver que com o conhecimento e com a visão dentro do Evangelho Redivivo, ela vai nos fortalecer o entendimento. Ela desperta o nosso compromisso de vivenciar o Evangelho. Porque tem que transformar, né? Como é que Alcine diz no livro Paulo Estevam? Lembra? Esqueceu? Não. Nós combinamos em casa aqui, nós dois. Em casa eu disse, quando eu falar, tu fala. Ela não quer falar para mim as palavras, as 4 palavrinhas. Quais são? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Não, já pulou, né? Meditada, sentida e vivida. Vou ter que dobrar as roupas, a cama. Eu que vou ter que arrumar a cama amanhã. Já ganhou 10 pontos. Então, está lá no livro Paulo Estevam. Conhecida. Tem que ser conhecida, mas tem que ser meditada. Porque se ficar só no conhecimento e nós não entendermos, né? Vai às nuvens. A fumaça se espalha. Nós temos que meditar. Nós temos que sentir a mensagem do Cristo, né? Vamos pegar o símbolo do amor. Se nós não sentir, primeiro nós temos que entender o que é conhecer o amor. Depois nós temos que meditar o que é o amor, né? Nós realmente, às vezes, a gente não entende o que é amor. A gente pensa que amor é a transferência, o abraço, o beijo, não é assim? Presentinho. A gente pensa que o amor nós pensamos que amor é atração sexual. Nós confundimos isso. E o amor é essa convivência, essa receptividade, é nós estarmos juntos, é nós aqui nesse grupo, né? Na nossa igrejas. Igrejas é a reunião de pessoas com o mesmo pensamento e discussão. Só que nós resolvemos chamar de igreja e ficou assim, né? E depois igreja não virou nem as pessoas, é o templo, né? Igreja para nós hoje é o templo, mas no início eram igrejas. É onde se juntavam. Os homens da casa do caminho se juntavam. E a mensagem do Cristo deve ser sentida, deve transformar o nosso coração. E para isso nós temos que vivenciar. Porque não adianta eu ficar aqui falando de amor, se eu vou chegar ali fora e vou brigar com o irmão que está em situação de rua, que eu vou chegar em casa e vou ficar bravo porque a pia está cheia de louça, porque a cama está desarrumada, a toalha está no chão, né? Aí aqueles que são mais convivos com a gente vai dizer, mas que espírita tu é, né? Brigando comigo por causa disso. E fala muito, né?
É as ofensas para nós. Que espírita tu é? Nem parece que veio da palestra agora. Né? Então tem que ter essa transformação. Característica do estudo, o evangelho. Significado. Aqui, o implantar que eu estava falando. Porque quando nós estudamos mais o evangelho, nós vamos nos aproximar mais do entendimento de Kardec. Kardec, só, na praia de Saint-Esprit, né? São Andrés, sozinho, anotando, montando, catalogando, transformando aquilo que ele tinha. Kardec estava com a Bíblia aberta. As mensagens dos Espíritos aos seus lados, várias mensagens. Não falou para ninguém que ele ia fazer aquilo. Os médicos, como ele estava com probleminha uns probleminha respiratório, o médico disse assim, você tem que ir para a praia. Vai lá no lugar, é mais úmido, né? Ele olhou, viu que naquela época Florianópolis não tinha, nem era só desterro, né? Ele não sabia para onde ir, ele foi lá na praia, lá na costa da França, em Normandia, frio danado, e lá ele ficou, sozinho na casa. É até bonito de ver essa história, é bonita dessa parte do Evangelho, como é que ele anotou no que ele fez, né? Sozinho. A Amélie, a esposa, a Gabi, para ele, né? Na intimidade era a Gabi. Foi com ele e deixou ele ali, né? Porque ele não podia viajar sozinho, e ela voltou para cuidar dos afazeres da Sociedade Espírita, Sociedade de Estudo Espírita, Parisiense de Estudo Espírita. E ela voltou sozinha. Aí ele escreve umas cartinhas para ela. Pega o dinheiro que está na gaveta, tal, e dê para fulana de tal, que o marido dela tinha falecido, eles eram trabalhador da instituição, para lá. Pega o dinheiro tal para comprar, o que hoje nós fizemos cesta básica, né? Os donativos para as pessoas que necessitam. Tem umas cartinhas lá bonitinhas, que a gente vê. Quando você começa a ler aquilo, você vai... Sensacional. E ele não falou para ninguém que era aquilo. E uma médium vidente, visitando, né? A Amélie. E ela diz, pô, vê a sua evidência, vê como é a dupla vista, vê se, o que Kardec está fazendo tão escondidinho lá. E ela se concentrou e disse, ele está debruçado sobre uma obra, e eu só posso enxergar que nessa obra está escrito Evangelho. Em volta dele tem vários espíritos, uma pleia de espíritos, mas tem um espírito que se destaca pela luminosidade e a que todos os outros fazem referência. Espírito de verdade. Estava ali, junto com ele. Quando chegar meia-noite, me avisem. Um estudo do Rede Vivo contribui para a renovação moral, individual e coletiva. Ele fornece uma metodologia de aprendizado, certo? Que fica mais acessível. Então, quando você começar a ler os outros livros, os outros romances, a outra literatura espírita, você vai ler com a mesma visão, com a consciência espírita. O Evangelho Redivivo, ele nos transforma. A casa espírita fica mais sensível. A casa espírita. O setor de assistência e promoção social. Esse pessoal aí que trabalha diuturnamente para dar enxovalzinho, né? Para entregar a cesta básica, entregar a sopa, cuidar. Eles vão entregar e vão ver o sentido da palavra caridade. Que nós temos uma visão de caridade que é dar coisa para os outros. Né? É material, é espiritual. Nós vamos dar. Está passando fome? Toma sopa. Está passando frio? Toma casaco. Só que a caridade ela tem um sentido muito mais amplo, muito mais profundo. E quando nós entendermos, nós começamos a ver que a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão, elas estão juntas. Para nós entendermos caridade. E a caridade ela fecha no seguinte, tem dois polos. Aquele que pratica e aquele beneficiário. Quando aquele que pratica se transforma, vendo aquele que está necessitado, diz, ele está com fome. Lá em casa tem comida. Ou senão eu vou reclamar porque a sopa está ruim lá em casa. Né? Porque a comida não está boa. Aí eu reclamo em casa. Que vida ingrata, que esse povo que está aqui comigo, né? Aí quando eu começo a me transformar e ver realmente que eu devo tratar com bondade, com amor, com benevolência, todos. Aí há a transformação do polo 1, o polo que vai entregar.
Mas quando eu vejo que aquele irmão que estava em situação de rua e hoje ele conseguiu sair da rua e conseguiu se interagir, introduzir novamente, reintroduzir-se na sociedade, fechou o elo. Aí houve a caridade. Se não, eu vou criar, e as casas espíritas às vezes criam, redutos de necessidade em seu entorno. Né? Fica aquela fila enorme. Né? Aí o pessoal diz, os meus pobrinhos, hoje é dia de atender os pobrinhos. Quando eu vim falar isso aí, eu fiquei assim parado, olhando para a irmã assim, os pobrinhos. Tá bom. Não sentiu, não entendeu o sentido da palavra caridade. Tá? Não sentiu. Por isso que chamou. Reduto de necessidade. Tá? Vamos ver. Não tem que terminar. Na evangelização, evangelizador que não estuda o evangelho vai ter que estudar. Quem trabalha na evangelização infanto-juvenil tem que estudar muito o evangelho para poder transmitir. Como é que você vai transmitir, né? Se você não estuda. Na mediunidade, o médium, atração de espíritos. Se você tem a pureza do evangelho em seu coração, os espíritos puros, os espíritos irmãos, os espíritos orientadores estarão com você. Sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. Pulamos. Na literatura, quando nós vamos saber escolher os livros para estudar, nós vamos aprender na divulgação. Nós aqui que temos essa incumbência de ficar falando na mesa aqui na frente, se nós não tivermos o conhecimento do Evangelho, como é que nós vamos divulgar? Vou fazer uma palestra e não vou falar em nada de Evangelho. Vai ser uma palestra sem fundamentação doutrinária. Princípios doutrinários. Então, quem divulga, quem está na tribuna, tem que conhecer o Evangelho a fundo. Não é nem superficial, é a fundo. O Evangelho Redivivo nos faz isso. O estudo do Evangelho Redivivo aprofunda o conhecimento e a vivência do ensino do Cristo, conduzindo-nos ao amadurecimento moral e espiritual. Meus irmãos, não vai dar meia-noite, não vamos ter que terminar, porque não vai dar lanche, né? Vamos ver. Conclusão está escrito aqui. Vivenciar o Evangelho Redivivo é trazer Jesus para dentro de nossas vidas, para a prática cotidiana do bem, para o serviço da caridade e da fraternidade. O Brasil, segundo Ismael, o Espírito que está aqui para nos orientar, que é o encarregado, né, desse país, continente, ele nos diz que o Brasil tem a missão de divulgar o Evangelho em espírito e verdade. E cabe aos espíritas transformar o estudo em vivência e a vivência em transformação moral. É por meio do Evangelho Redivivo que a boa nova do Cristo se torna atual, viva, transformadora, conduzindo-nos à era da regeneração. Já passamos pela primitividade e agora estamos entrando na regeneração. Se nós não prepararmos esse ambiente, a regeneração vai ficar cada vez se afastando mais. Se nós não criarmos o meio ambiente renovador da vivência dos ensinos de Cristo, nós vamos afastar cada vez mais a regeneração. E nós vamos sofrer um pouquinho, né? Tá bom? A nossa conversa esteve baseada no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Paulo Estevam, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é pequenininho aqui, no livro Vinha de Luz, no Fonte Viva, no livro Ismael e o Evangelho, esse é do Caibar Schutter. Ismael e o Evangelho, muito pouca gente já leu esse livro, né? Ismael e o Evangelho, de Caibar Schutter, A Caminho da Luz, né? Emmanuel, O Consolador de Emmanuel, e As Profecias de Isaías, é outro livro que quase ninguém leu, né? Do Herculano Pires. Né? E outros. E toda a coletânea de interpretação do Evangelho Redivivo, que a Federação Espírita Brasileira lança. Tá? São alguns volumes, 8, né? São 8 volumes. São 8 volumes. Tem a interpretação do Evangelho de Marcos, de Mateus, e vai indo, de João, do Atos. Nosso grupo, que nós temos um dos grupos que nós trabalhamos, que é o Grupo Seuf, está estudando o Atos. Né? O grupo da Federação está em Marcos. Meus irmãos, espero que não tenha atrapalhado ninguém.
E espero que não tenha alguém vindo a primeira vez aqui, porque quem vem a primeira vez me ouve e não quer vir mais.